A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 272 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, se você tem nos acompanhado, nós estamos iniciando hoje o Novo Testamento. Já estudamos o Antigo Testamento inteiro, Já lemos ele inteiro. E hoje nós vamos iniciar o Evangelho de Mateus. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 4 de Mateus. Amém? Separe um tempo, faça essa leitura, é muito importante. Creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo de número 1, e o verso de número 21, o qual diz assim: Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Bom, entre os últimos acontecimentos do Antigo Testamento até os primeiros acontecimentos do Novo Testamento, nós temos uma média de 400 anos. Durante esse período, Deus não se comunica diretamente com ninguém. Então, esse período é chamado de os 400 anos do silêncio de Deus. Assim como lá no Egito, o povo ficou 4 gerações, e nessas 4 gerações Deus não se manifestou a ninguém, agora novamente vai acontecer com o povo para que o Novo Testamento seja inaugurado. Então Deus vai levantar João Batista, um assunto que nós vamos trabalhar um pouco mais adiante. E Mateus, ele vai escrever esse evangelho voltado para os judeus. Então ele vai começar a retratar os acontecimentos do Novo Testamento à luz da sua visão, da sua perspectiva. Então o evangelho de Mateus, ele tem o início aí dos primeiros acontecimentos pós esses 400 anos do silêncio de Deus. Bom, esse Mateus, ele é o mesmo Levi que nós vamos conhecer no Novo Testamento, que se tornou um dos apóstolos de Jesus. Esse Levi, ele era um publicano, um cobrador de impostos, e o Senhor o chamou na coletoria. Ele abandonou então o seu emprego e passou a servir a Jesus. Mateus então vai sentir a necessidade de relatar em escrito aquilo que Jesus fez e ensinou, e como Jesus se encaixa perfeitamente nas profecias declaradas no Antigo Testamento. Então você vai ver muitas referências, se você ler com atenção, do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. E ele faz isso de propósito, para poder provar que Jesus é o Messias prometido. Bom, ele começa com uma genealogia no capítulo 1, e a genealogia do Evangelho de Mateus é diferente da genealogia que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas. Mateus, ele não começa a genealogia dele no primeiro homem da humanidade. Não. Ele começa a genealogia dele lá em Abraão. E se você reparar, o verso 1 diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele vai relatar quais foram as gerações até Jesus nascer. E ele retrata de Abraão em diante, porque ele quer provar que Jesus é o tão prometido Salvador dos hebreus, dos judeus, a descendência de Abraão. E ele vem para salvar esse povo. Nós vimos durante os profetas muitas referências sobre essa salvação, sobre esse dia da chegada do Messias. E ele também retrata Davi, porque Jesus é o rei de Israel, que os profetas também haviam profetizado. Então Jesus é o filho de Davi e é o filho de Abraão. Então isso é muito interessante para nós. Bom, os temas mais importantes, ou pelo menos alguns dos mais importantes, isso gera algumas divergências, mas eu separei pelo menos 5 aqui. O primeiro deles é o reino dos céus, um assunto muito tocado por Mateus. O segundo, Jesus é o rei prometido do Antigo Testamento. Terceiro,
O Evangelho de Mateus vai nos trazer algumas breves introduções à igreja na Terra. Então a igreja vai começar a ser introduzida aqui nos Evangelhos. Quarto ponto importante, os cinco sermões, que Mateus deixou registrado. E aí nós temos o Sermão da Montanha, que talvez seja um dos mais conhecidos, o Sermão Escatológico, temos as parábolas e assim por diante, né? E um outro ponto muito importante no Evangelho de Mateus é o fim dos tempos. O Sermão Escatológico de Mateus talvez é um dos mais completos, um dos mais amplos e mais detalhados dos três evangelhos, e vale muito a pena a nossa atenção. Mas para não ficar muito extenso, o capítulo 1 mostra a genealogia de Jesus. Então, se você ler ele, você vai ver como as gerações foram nascendo até chegar no nascimento do nosso Senhor Jesus. Bom, José vai se casar com Maria, e Maria ainda era virgem, né? E homem nenhum tinha tocado nela. Mas aí o anjo fala com ela, dizendo que ela ficaria grávida do Espírito. O mesmo anjo que fala com ela também fala com José, para que José não ficasse temeroso em tomar Maria como sua esposa. Ele toma Maria como sua esposa e o anjo diz para ele qual é o nome que o menino deveria ter. E o nome que o menino deveria ter ao nascer é Jesus, né? E por que Jesus? Porque esse menino iria salvar o povo de Israel dos seus pecados. Foi o que nós vimos aqui no capítulo 1, verso 21. Então, se tem algo que a igreja precisa ouvir, se tem algo que os homens precisam ouvir, se tem algo que nós precisamos pregar, não é com certeza que Jesus veio nos abençoar. Também. Não é que Jesus veio nos dar uma casa, um carro novo, um casamento muito feliz. Não. A principal pregação da igreja deve ser que Jesus veio salvar os homens dos seus próprios pecados. O nosso maior problema não é a crise econômica, o nosso maior problema não é a crise política, o nosso maior problema não é a crise na educação e não as outras coisas também que nós pensamos. O nosso maior problema é o pecado, né? Do pecado vai derivar todos os outros problemas e sofrimentos. Então todos nós precisamos ser livres dos nossos pecados. Bom, Jesus também é chamado por Isaías e por Mateus de Emanuel. Não que esse seria o nome usado por Jesus, mas o significado que esse nome traz. Então, se Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados, Jesus deveria ser Deus. Por quê? Porque nenhum homem pode livrar o outro homem do pecado. Apenas Deus pode fazer isso. Então, Emanuel significa Deus conosco. O nome significa que Jesus é Deus no meio dos homens. Por isso ele pode salvar os homens dos seus pecados. Bom, após o nascimento de Jesus, alguns magos, nós não sabemos exatamente quantos, né? A tradição e o costume nos mostram 3, mas a Bíblia não. Eles vêm do Oriente para Jerusalém, uma estrela ilumina o caminho deles e eles encontram Jesus depois de alguns dias de ter nascido, né? E eles vão perguntar para os líderes da época aonde o Antigo Testamento diz que ele deveria nascer. E eles dizem que deveria ser em Belém, porque foi o que Miqueias profetizou, né? Bom, e nós sabemos aqui então que lá de Belém de Judá viria o guia de Judá, de Israel. Então Jesus, se ele é o Salvador, se ele é Deus conosco, agora também ele é aquele que guia o homem depois de ser salvo dos seus pecados. Muito mais do que isso, os magos trouxeram ouro, incenso e mirra para Jesus. O ouro, porque eles reconheciam que Jesus era o rei dos judeus. O incenso, porque eles reconheciam que Jesus deve ser adorado como Deus. E a mirra, porque eles reconhecem que Jesus é o sacrifício perfeito que vai morrer em favor dos homens e cumprir assim a justiça de Deus. Muito lindo, né? Texto maravilhoso. Bom, no capítulo de número 2 ainda,
nós vemos depois a revolta de Herodes, que manda matar então as crianças de 2 anos para baixo em toda a região de Belém da Judéia. E aí nós temos o cumprimento de mais uma profecia, né? De que haveria um choro inconsolável naquela região. Outra coisa interessante é que Jesus então, junto com José e Maria, vão para o Egito e só voltam de lá depois de o anjo anunciar para eles que era seguro. E quando ele volta, ele vai para Nazaré. Ali em Nazaré, ele será chamado de Nazareno. Então Jesus não nasce em Nazaré, ele nasce em Belém da Judéia, mas ele cresce em Nazaré. E a palavra Nazareno significa aquele que é separado. A palavra Nazaré significa o que é guardado, o que representa para nós que Jesus, além de ser o nosso guia, o nosso Deus, o nosso Rei e o nosso sacrifício, ele é também aquele que se separou de todo pecado para nos salvar. Bom, então, depois de Jesus já estar crescido e se tornar homem, Jesus agora ele vai ao encontro do seu precursor, né? Aquele que veio antes de Jesus. Quem profetizou sobre ele? Isaías. Isaías tinha dito: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E João veio com essa voz poderosa. Ele era a voz do Senhor, né? A voz que clamava no deserto. E ele veio preparar o caminho para Jesus. Quando ele viu Jesus vindo ao encontro dele no Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não queria batizar Jesus, porque João entendia que Jesus é quem deveria batizá-lo. Mas Jesus queria cumprir toda a justiça para ser exemplo para todos nós. Então, se Jesus desceu às águas, todos nós também precisamos descer às águas do batismo, nos arrependermos dos nossos pecados, fazermos uma aliança com Jesus e entregarmos para Ele a nossa vida. Jesus, ao sair das águas, as pessoas veem então o Espírito Santo descer sobre ele em uma forma de pomba, e se ouve uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então Jesus, além de ser tudo isso que nós já vimos, Jesus é também o Filho que Deus ama muito e o Filho que gera muita alegria para Deus. Ele é o unigênito, ou seja, ele é o único filho do gênero divino, né? Aleluia! Então Jesus, ele é tudo isso para nós. É incrível que muitas pessoas não sabem o valor que é ter Jesus, porque elas não sabem o quão precioso ele é. Que nós possamos ser um porta-voz de Deus para anunciar Jesus aos homens. No capítulo 4, após Jesus sair do batismo, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. E 40 dias em jejum, Jesus agora é tentado por Satanás. E ele luta com Satanás através das suas palavras e o vence, né? Quando nós chegamos, então, na metade do capítulo 4, nós vemos que Jesus vai iniciar, então, o seu ministério na Galileia. E ele começa pelas terras de Zebulum, de Naftali, pelo Jordão, né? Galileia dos gentios, que agora vão ter um encontro com a luz do Senhor. E qual é a pregação de Jesus? A mesma de João. Se no capítulo 3, verso 2, João pregava: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, Jesus agora vai começar a pregar dizendo a mesma coisa: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Pode mudar o pregador, mas não deve ser mudada a pregação. A pregação que o mundo precisa ouvir é a pregação da necessidade do arrependimento, para que todos venham se encontrar com Jesus no reino dos céus. Bom, então Jesus, caminhando pela Galileia, ele começa a selecionar pessoas, e ele chama Simão Pedro, André, ele chama Tiago, também chama João. Esses homens eram pescadores, mas agora eles vão se tornar discípulos de Jesus, a quem futuramente nós chamaremos de apóstolos. Então Jesus, ele vai caminhando da Galileia para Decápolis,
de Decápolis para Jerusalém, ele vai para toda a Judéia e depois atravessa o Jordão. O que Jesus está fazendo? Primeiro, ensinando nas sinagogas. Segundo, ele está curando as doenças e as enfermidades. Terceiro, ele expulsa demônios. E quarto, ele salva os perdidos. Amém? Esse é o Jesus que nós vimos ser anunciado tantas vezes pelos profetas, que eles não tiveram o privilégio de verem, mas eles tiveram o privilégio de anunciarem. Hoje, nós também não tivemos o privilégio de ver a Jesus ainda, mas temos o privilégio de anunciá-lo. Se os profetas tinham que crer naquele que ainda ia vir, nós precisamos crer naquele que já veio. Amém? Que nessa manhã Jesus possa encontrar espaço no teu coração. Que nessa manhã Jesus possa ser o que está escrito no capítulo 1, verso 21. Que ele possa ser o meu Salvador, aquele que me salva dos meus pecados. Que ele possa ser o seu Salvador, aquele que te salva dos seus pecados. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar, Jesus, por tudo o que o Senhor representa para nós, por tudo que o Senhor é para nós e por tudo que o Senhor tem feito para nós. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Messias, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso guia, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa direção, o Senhor é tudo que nós precisamos. Seja o nosso auxílio, Senhor, seja o nosso companheiro, o nosso Deus, o nosso Senhor, o Rei do nosso coração. Que o Senhor venha mudar as nossas vidas, mudar a nossa sorte, gerando curas, milagres, restauração, salvação e libertação. Para a glória de Deus é que nós te pedimos, crendo e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou te pedir o like aí no vídeo, que você compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa palavra. Compartilhe o devocional de hoje, de preferência com alguém que ainda não saiba quem é esse Jesus, para que ele tenha o direito de conhecer esse mesmo Jesus que nós conhecemos. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Assim, todas as manhãs você será notificado quando esse devocional for postado. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.